Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje vamos abordar comandos básicos no Linux. O objetivo dessa primeira videoaula de comandos Linux é uma videoaula genérica, uma videoaula que pode ser utilizada não só por você que deseja aprender mais de Linux, deseja começar no universo Linux, ou para qualquer outra pessoa que de repente vai prestar um concurso. Nós sabemos que em concursos de diversas áreas caem questões sobre Linux. Vamos tratar aqui de um conceito um pouco mais avançado, que é com relação à linha de comando. Vamos utilizar aqui comandos para fazer coisas que usualmente utilizaríamos o mouse e a própria interface gráfica, ok? Para acessar uma pasta, para criar uma pasta, para fechar uma tela. Entretanto, esse conhecimento é muito útil, como eu falei, para não só quem é da área de informática, da área de TI de uma maneira geral, mas questões também de concurso aplicam esse tipo de conteúdo. Então, essa primeira videoaula, que será seguida por uma série de outras videoaulas abordando esses conceitos, esses comandos, essa primeira videoaula tem como foco dar apenas esse conteúdo básico dos comandos, essa introdução ao terminal do Linux, ok? Pois bem, nós sabemos que o Linux ele tem crescido pouco a pouco, ele tem tomado espaço, ele tem ganhado espaço no mercado. Está muito mais perto do usuário através de interfaces gráficas, através de programas que facilitam, para o usuário fazer tarefas até avançadas, ok? Entretanto, nós queremos aprofundar esse conhecimento. Sabemos que a linha de comando é onde se concentra o maior poder de fogo do ambiente Linux, ok? Determinadas coisas que podem ser feitas com interface gráfica ou não. A interface gráfica pode ter uma limitação. Na linha de comando nós não temos esse problema. Então, essa é uma vantagem, falando para aquelas pessoas que utilizam Linux porque querem aprender, porque querem conhecer, porque são profissionais de TI, profissionais de informática. Então, esse recado é voltado para essas pessoas. A linha de comando, qual o benefício dela para esses usuários? É ter o conhecimento e ter o controle total, o maior poder de fogo. A interface gráfica nem sempre vai te dar esse poder, essa flexibilidade, ok? Mas, como eu disse, o objetivo desse primeiro vídeo é algo mais genérico e que pode ser usado para aqueles que estão estudando para um concurso, que desejam aprender algum conceito, algum comando que possivelmente pode estar caindo em alguma prova, É um conceito mais genérico. É uma videoaula de introdução a esses comandos, ok? Então vamos começar de fato. No Linux nós temos uma coisa chamada terminal. Terminal para quem lembra do Windows, é o prompt de comando, é o DOS. Como é que a gente acessa esse terminal? Eu estou utilizando aqui a distribuição Ubuntu. Se você deseja aprender sobre distribuições Linux, conhecer mais conceitualmente essa proposta do Linux, eu sugiro a você que acesse videoaulas anteriores, onde tem um curso de Linux, existem alguns módulos e todo esse conteúdo geral e genérico ele é abordado, as versões, as distribuições, como é que funciona toda essa questão. A minha distribuição para essa videoaula é a distribuição Ubuntu 11.10. Para chegar
No terminal, eu tenho um sistema de busca. Aqui, eu vou clicar e vou digitar terminal. Ok? Se você utiliza uma outra versão, até mesmo do Ubuntu, você vai encontrar ele fácil. Acessórios, terminal. Ok? Pois bem, esse é o nosso terminal. É aqui onde vamos digitar os nossos comandos. E agora vamos observar uma primeira característica que o terminal nos diz. Qualquer terminal Linux, quando você abrir, ele vai te dar essas principais características. Isso pode ser uma questão de concurso, inclusive. O nome do usuário da sessão. Temos um caractere separador. O nome do seu computador e o tipo de permissão desse usuário. Vou repetir. Ao abrir um terminal Linux, 3 coisas nós podemos observar. O nome do usuário da sessão, separado por um caractere, o nome do computador e a permissão desse usuário. Então nós temos aqui nome do usuário que está logado agora. A conta que está ativa no momento é a conta do usuário Moisés. Primeira informação. Nós temos uma arroba fazendo a separação aqui do nome do computador. O nome do computador é Moisés VirtualBox. Depois nós temos o cifrão. Esse cifrão indica o quê? Que esse usuário, quem é o usuário? O usuário Moisés, é um usuário comum. Ele não é um outro tipo de usuário que a gente vai falar mais à frente. Ele é um usuário comum. O que é que indica isso? O cifrão. Ok? Se não tiver esse cifrão, tiver qualquer outra coisa, ele é qualquer outro tipo de usuário. Ok? Que vamos abordar, como eu disse, logo mais. Mas, a princípio, teve o cifrão, ele é um usuário comum. Então, ao abrir um terminal Linux, nós temos o nome do usuário, o nome do computador e o tipo de permissão que esse usuário tem, o tipo de usuário que ele é. Ele é um usuário comum. Teve cifrão, ele é um usuário comum. Ok? Mas existe um outro tipo de usuário, chamado usuário root. Esse usuário é o administrador lá do Windows, é o todo-poderoso, é quem pode tudo. O usuário root é o administrador do Linux, é o usuário que tem a maior permissão e o maior privilégio. Para o usuário root não existem barreiras dentro do ambiente Linux. Como é que o terminal fica quando esse root está logado? E como é que eu faço para acessar esse root? Vem aí o nosso primeiro comando. O comando sudo. O comando sudo, ele chama o superusuário. Ok? Eu vou digitar Enter para vocês verem as inúmeras combinações. Claro que não vou falar delas aqui nessa videoaula. Ok? Mas as inúmeras combinações que o comando sudo traz consigo. Agora vamos aprender um outro comando, que pode ser bem simples, mas de fundamental importância, que é para limpar a tela. É o comando clear. Vale lembrar também que o terminal Linux, ele completa os seus comandos. Então, eu posso digitar aqui clear. Eu digitei apenas CLE, pressionei Tab, ele completa para mim um comando. Clear, limpa a minha tela. Ok? Voltando ao nosso comando sudo, vou digitar sudo su e ele vai pedir o password. Para quem? Para acessar o usuário root. Ok? Vou digitar a minha senha. E outra característica que nós temos no Linux, questão de conhecimento. No Linux, eu não tenho nenhuma espécie de caractere, asterisco, seja lá o que for, quando eu digito a minha senha.
Minha senha foi digitada, muito cuidado com isso, seja para você que vai instalar o Linux, que vai trabalhar diretamente no Linux. Esse ponto não é tão importante para quem vai prestar um concurso, mas é uma observação que é válida. Cuidado ao digitar a senha, para não digitar a senha, para não pensar que a sua senha não foi digitada corretamente. Notem, eu digitei a minha senha e o cursor não mudou de lugar. Ele não representou por espaços em branco, nem por qualquer outro tipo de caractere. Ele permaneceu onde estava, mas a minha senha continuou sendo digitada. Isso é um padrão de segurança do Linux, ok? Enter, note. Foi digitada corretamente, tanto que o prompt mudou. Essa linha toda, houve uma mudança. Com base nos conhecimentos que nós já temos, a gente já pode dizer que quem é o usuário? O usuário é o usuário root. Olha lá, é a primeira palavra que nós encontramos aqui. É o usuário root. O nome do computador. E agora nós temos o diretório em que ele está. É o diretório home Moisés. Dentro do diretório home existe uma pasta, existe um outro diretório chamado Moisés. E o detalhe, não há mais o cifrão, agora há uma cerquilha, um jogo da velha, mostrando que esse usuário é um usuário root, é usuário administrador, tem permissão de administrador. Olha a diferença do nosso primeiro usuário, ok? Que tem o cifrão, para o usuário root, que tem a cedilha. Isso é muito importante, seja para quem vai trabalhar com Linux, seja para quem vai prestar um concurso. O que é que difere, qual o símbolo, qual o caractere que difere do usuário comum para o usuário root? No usuário comum nós temos o cifrão, no usuário root nós temos o jogo da velha, nós temos a cerquilha, ok? Agora eu vou sair. Como é que eu faço para voltar para o meu usuário que eu estava? Eu não quero mais o usuário root. Eu vou dar o comando exit para sair. Voltei para o meu usuário padrão. Eu vou voltar para o root para vocês relembrarem o comando sudo su e observarem uma coisa, que o Linux ele não pediu a senha. Isso é um detalhe também a nível de conhecimento. Por que ele não pediu a senha? Porque a sessão está ativa, ou seja, eu não fiz logoff, eu não troquei de usuário, eu não reiniciei a máquina, a minha sessão está ativa, então ele inteligentemente ele guardou a minha senha. Ora, se eu digitei a senha do sudo uma vez nesta mesma sessão e quero acessar o sudo nesta mesma sessão, não tem por que eu digitar a senha novamente, ele já salvou isso para mim, tornando-se bastante inteligente. Eu vou voltar para o diretório padrão, nosso diretório para o usuário comum, vou dar um clear, olha lá eu completando com tab, para limpar essa tela, e vamos lá, existe um comando no Linux que vai listar para mim todas as minhas pastas, todos os meus diretórios. Esse comando é o comando ls. Olha lá, digitei ls, ele tem uma porrada de diretórios aí que estão em azul, para facilitar para a gente. Todos esses diretórios em azul são pastas, ok? Então, o comando ls lista as pastas, lista os diretórios. Gravem bem essa palavra. Comando ls lista os diretórios da minha sessão.